Bem-vindo à segunda edição do podcast Essência. Esse podcast que é feito aqui no Estúdio Inspiração e é do Instituto Inspiração. Nosso convidado de hoje é o Arone Bentes, atual subsecretário municipal de Gestão Educacional da CEMED em Manaus. Ele é graduado em Letras, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Amazonas. Tem uma trajetória sólida aí de mais de 15 anos como professor, gestor e formador de educadores. Atuou na educação básica, técnica e tecnológica do IFAM, onde também foi diretor de campus de Manaus e Centro e coordenador de projetos voltados à integração da escola-empresa. Participou também da transição do Cefet para o IFAM, lecionou no programa de formação da UEA e foi secretário de Educação do Estado do Amazonas em 2017. Agora, em abril de 2025, assumiu o cargo de subsecretário na CEMED, com o compromisso de fortalecer a qualidade do ensino municipal, valorizar os profissionais da educação e combater o analfabetismo na rede pública. Professor Arone, seja bem-vindo ao podcast Essência. Eita, que legal, que bom poder ser recebido por você, por sua equipe, estar aqui tão prazerosamente instalado para conversarmos sobre um assunto tão importante. Nossa, olha o nome desse podcast, hein, Arone? Essência. Não é? E ele traz assim a ideia de inspiração, né? Porque quando você fala em essência, você fala em perfume, em bom perfume, em coisas assim fortes que marcam, né? Isso. E parabéns, viu? Para você e sua equipe. Olha, primeiro eu queria te contar, né? Por que a gente decidiu lançar esse podcast Essência? Vai para o YouTube, vai para as redes sociais. Nós aqui no Instituto Inspiração, nós começamos a trabalhar com treinamentos e mentalidade no serviço público. E o nome do nosso método chama Essência, porque a nossa busca é resgatar essa essência de servir, em qualquer cargo, na educação, isso, saúde, perfeito, qualquer área. Né? Então, quando a gente fala de essência, tá isso, mostrar boas inspirações, pessoas que se dedicam no serviço público, que tem esse negócio assim enraizado, sabe? De olha, servir as pessoas. Porque eu acho que eu brinco, eu aprendi com meu pai servir, né? Isso aí tá na nossa cultura, não é isso? E deve estar na nossa essência, né? Tá na nossa essência. E que legal esse trabalho, Elida, parabéns, porque resgata muita coisa, né? Talvez muitos dos problemas dos quais a gente, enfim, colhe frutos terríveis e tal, tenham suas origens na ausência disso aí, da promoção, da boa essência de servir. Parabéns. Sim, sim. Eu estava olhando o seu currículo aí, todos focados, né, na educação, mas eu queria conhecer um pouco mais o senhor, né? Quando o senhor começou ali na adolescência, né? Agora passou um filme. Dava para imaginar que é para essa área que o senhor caminha hoje? Você sabe que eu sempre quis mesmo isso, sabe? Sempre me interessou o conhecimento, como ele se reproduz, como ele se constrói e, sobretudo, como é que a gente transmite. Eu sempre fiquei muito preocupado com isso. Eu penso que tenha nascido com uma missão. Por conta, assim, eu fui um garoto assim, criado por mãe, presente, muito presente mesmo. A força da minha mãe até hoje está presente na minha vida e do meu pai. Talvez eu tenha crescido com esse objetivo, com essa missão de ensinar, sabe, de educar. Eu sempre ouço a voz da minha mãe, incrível. A gente sempre fez essa pergunta, a gente vai lá no passado mesmo, mexe com a gente, e mexe com a essência. Porque eu particularmente penso assim, que eu já fui assim, treinado para isso. Quando eu me percebi como gente, eu já me interessei em ensinar, em lidar, como ampliar, né, o ensino para que ele atingisse cada vez mais pessoas. Eu acho que já nasceu comigo mesmo. E a sua primeira experiência no serviço público foi qual? Bom, a primeira experiência no serviço público foi como professor, né, que era o que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei de fazer. Professor de língua portuguesa. Eu sempre trabalhei, aliás, eu sempre digo por aí que todas as experiências de educação, de interação com uma pessoa que não sabe e com outra pessoa que saiba, eu vivi. Então, eu já alfabetizei, eu já trabalhei com o primeiro ano, segundo, criança de terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, o ensino médio, os cursos de graduação, quase todos, tanto em instituições privadas quanto públicas, né? Já trabalhei com a pós-graduação, já dei aula para estrangeiros que queriam construir seus trabalhos, suas teses, suas dissertações em português, já pude ajudá-los, já dei aula para criança internada que não podia ir à escola, então deveria receber informação, né, formação em língua portuguesa especificamente, né? Eu já trabalhei dando aula para o mestrado, então para algumas turmas de doutorado. Todas as áreas, né? Então eu não lembro de uma experiência de educação de que eu não tenha participado. Mas isso longe de me envaidecer,
me enche de responsabilidade, Sim. né? Porque os colegas dizem, poxa, você já viveu essa experiência aí, será que você não consegue ajudar, né? Então, enfim. E quantas pessoas o senhor marcou, né? No sentido assim, o professor marca. Quem é que não lembra, gente? Nossa maior lembrança da infância, quem são? Somos professores. Depois da família. São os professores. A gente lembra do professor de português que reprovou a gente, né? Olha, vocês não lembram, Lembro. Quem reprovou, professor de matemática. Então, essa questão da educação do professor está muito enraizada. Eu acho que está na nossa memória, né? Lembra, os procuradores, o pessoal do direito diz que defender a justiça é o maior dos sacerdócios, né? E alguns colegas, quando me ouvem também, dizem, ele daqui, não é assim, é um trabalho profissional. É um trabalho profissional, sim. Acho que o professor tem que ser bem remunerado, tem que ser reconhecido na sua profissão e tal, mas é um sacerdote, tem uma coisa forte, afetiva aí por trás, entendeu? Porque não tem como, a gente se emociona, né? A gente chora, se alegra. Uma escola é uma efervescência tremenda. O ambiente de educação é sempre muito intenso, né? Eu digo que de tédio ninguém morre, né? Porque todo dia é uma história diferente. Todo dia é uma aventura no sentido, né? Uma energia diferente. É uma energia diferente. Agora, o senhor estava falando do seu professor, né? O senhor que foi professor literalmente ali, né? Como é que o pessoal fala? Chão de escola, né? Desde pré-escola, né? Isso. O que o senhor acha que ainda o maior desafio mesmo quando a gente fala do papel do professor nos tempos atuais? O nosso maior desafio é sempre contra a ignorância. A ignorância social, às vezes, da sociedade, que precisa compreender a importância do trabalho do professor. Porque não há sociedade que solidifique sem o trabalho intenso do professor. Não tem como, a gente constrói, a gente dá liberdade, Hélida, com educação. Liberdade sem educação é libertinagem, é outra coisa que você queira nominar. Eu preciso do trabalho. Então, quando a sociedade entender isso, legal. Quando outros servidores, dos quais o professor depende, também entender, nós vamos trabalhar para que as condições de trabalho do professor sejam cada vez melhores. É um desafio intenso, porque é uma cadeia. E, geralmente, nesse métier, as conquistas são a médio e longo prazo. Não são rápidas. Você planta um pouquinho aqui para lá na frente colher, né? Então, o maior desafio é esse. E penso que é possível fazer, sim. Já há muitas marcações na história que provam que é possível melhorar, entendeu? E que a gente pode colher, como sociedade, frutos mais positivos, né, com o trabalho do professor e o reconhecimento dele. Sim, né? É a educação que muda a nossa vida. O que seria de nós se não tivéssemos sido alcançados pela educação, né? Eu nasci de família pobre, muito humilde também, e foi, com certeza, a história da maioria dos brasileiros, né? Que é a educação que mudou a nossa vida. Muda completamente, entendeu? Ela realmente nos dá a capacidade de ver o mundo com um outro olhar, de ver a si mesmo com um outro olhar, com o olhar das possibilidades, das mudanças. Agora, essa energia toda precisa ser controlada para o bem, sim, para aquilo que é eticamente aceitável, para aquilo que a moral concebe como bom, para o bom convívio dos cidadãos, né? Eu acho que a gente precisa pensar sempre nisso. Então, o desafio maior é contra a ignorância. Que todo mundo compreender e começarmos a trabalhar, nós teremos menos problemas, pode ter certeza, sociais. Eu também acredito, né? Agora, o senhor que está há 15 anos nessa área de educação, como é que era da educação lá no início para os tempos agora? Como é que é essa relação professor, mundo digital, pais? Meu Deus do céu, tá difícil educar hoje. Tem uma bebê de 1 ano, eu tô achando difícil. Eu digo que é 15 anos só como na gestão. Na gestão, tá, né? Se colocar em sala de aula, dá mais 15 aí, dá uns 30. Porque eu comecei, a gente acaba revelando a idade, né? Com 18 eu já estava dando aula. Entregou agora. Há muitas histórias, assim, interessantes. Como é que você avalia hoje, doutor Aroni? O senhor que é um estudioso em educação, como é que é muito complexo, né? Eu tenho uma Helena de 1 ano e eu cada vez acho que é mais difícil educar, né? Talvez o maior problema hoje, né, seja o problema da instrumentalização. Eu vou explicar o que é. Hoje nós temos tudo à mão, nós podemos fazer tudo, entendeu? Se você quiser construir uma casa, você pode acessar a rede mundial de computadores e encomendar uma casa pré-fabricada e você mesmo montar a sua casa. Isso é possível. Se você quer fazer, é outra coisa. Então, nós temos muitos instrumentos. Hoje, um desafio posto para nós é fazer com que nós entendamos essa disponibilidade imensa, imensurável mesmo, e a gente faça
o melhor com isso que nós temos à nossa disposição. Porque o que está ocorrendo é que nós não estamos sabendo aproveitar a tecnologia, nós não estamos sabendo aproveitar o que nós temos à nossa disposição. E, geralmente, o que a gente tem feito é usar o que tem à nossa disposição para um propósito não muito nobre. Daí as ameaças, o teu medo com a tua filha, entendeu? O meu medo agora com os netos que virão, né? Eu tenho, os receios são todos esses em função disso. O que se pode fazer até então? Mas os valores continuam os mesmos. A gente tem que voltar para a escola, explicar que respeito, entendeu? Que deveres, que direitos, que resiliência, que resistência, são valores que não se perderam. O que nós ganhamos agora foram muitos instrumentos, os quais devemos usar para o bem. Estou falando de valores. Como é que é essa relação na sala de aula do professor? Que na sociedade é uma eterna briga, a gente tem que falar a verdade, né? O professor que joga os pais que jogam a responsabilidade dos professores, os professores que entendem a sua responsabilidade, mas tem que cobrar os pais também. Como é que é hoje essa relação mesmo, assim, de o que realmente a escola precisa passar de valor para um cidadão que está em formação e que ele precisa se ter contato com valores educacionais ali dentro da escola? Você falou bem. Cada um no seu quadrado. Sim. Ok? A responsabilidade da família continua. Entendeu? A tua bebê de 2 anos, quantos anos ela tem? 1 ano, a Helena. Como é o nome dela? A Heleninha, daqui a pouco vai ter, e ela já começa a ter percepções, entendeu? Então, lá no inconscientezinho dela estão guardadas as cantigas que você canta quando está com ela, a voz do seu marido, a tua voz, da tua mãe, enfim, isso tudo está guardado lá. Daqui a pouco as instruções vão chegando lá. Esses valores devem ser transmitidos, precisam o respeito, entendeu? A responsabilidade que tem. Um parênteses aqui, Hélio, eu fico encantado de ter visitado muitas creches e o trabalho fabuloso que as minhas colegas das creches fazem, sério. Olha, o que elas fazem não é um trabalho bom, não, é extraordinário o que elas fazem. E é assim, lindo ver as criancinhas com 2 anos, 1 ano e pouco, já com a sua responsabilidade de pegar a toalhinha, pendurar lá no cabide, pegar o chinelinho. Aquilo é autonomia, entendeu? Maravilhoso. Você está entendendo? Então, responsabilidade de casa, que tem que chegar até a escola, ok. Mas lá em casa. Na escola, qual é a responsabilidade? Aproveitar aquilo lá. Então, o garoto que chega de um lar assim, ele vai respeitar o professor, ele vai receber bem a instrução. Você está entendendo? Aí a escola entra com a dela, qual é? Que é dar informação. O Brasil apresenta problemas sérios nos índices de educação fundamental. Okay? Então, nós precisamos voltar a ensinar aquilo que é básico, português, matemática, geografia, as noções básicas, que precisam desse fundamento que é o respeito plantado lá em casa. Sim. Entendeu? Se não houver isso lá, nós colhemos frutos aqui. Pode ter certeza disso. É uma repetição, né? Napoleão Rios fala sobre isso, né? Nós somos um conjunto do que nós aprendemos na igreja, na escola e em casa. Todo ser humano é isso. Então, se uma dessas áreas aí tem algo acontece de errado, vai reverberar em outra, né? Praticamente é isso. Certamente. Né? Se alguém deixar de fazer o seu trabalho com o ser humano, às vezes a vida compensa. A gente tem bons exemplos disso. Pessoas que não tiveram o privilégio que a tua filha tem de nascer com um pai ou uma mãe, a vida compensa. Muita gente vencedor e tal. Mas não é normal, não vamos construir isso aí. Eu acho que a gente precisa, assim, começar a trabalhar a questão do planejamento familiar, entendeu? Da valorização da família, fazer com que os rapazinhos se tornem cavalheiros, que respeitem as coleguinhas, que as coleguinhas entendam o que é ser uma menininha. Então, nas brincadeiras, entender o que funciona, como é que funciona a vida. Aí você me pergunta, isso é possível, professor? Sim! Claro que é. São as escolhas, né? São as intencionalidades. Eu, nesse meu mundo novo de maternidade, eu tenho me preocupado muito. Agora, eu sou muito intencional. Eu até gravei um podcast aqui, olha o nome do podcast, Mulher à Moda de Cristo, bem clichê. Mas eu falei sobre isso, sobre a nossa intencionalidade como mãe. Eu escolho a roupa que a Helena precisa vestir, a cor que eu quero que ela vista, o tipo de comida que ela come, as músicas que ela escuta. Né? Costumo dizer que a Helena é pentecostal, é crente. Só ouve a música que ela escuta, tudo, o ambiente que ela anda, tudo com intencionalidade. Porque hoje eu sei o que é o correto, eu estudo sobre isso. Né? Então, eu posso criar, sim, um ser humano com menos traumas do que nós tivemos lá no passado, com uma ambiência mais ajustada. Mas eu quero fazer isso. O problema é que são os pais que não querem fazer isso. Pois é. E aí a gente constrói crianças fortalecidas, que vão lidar, por exemplo, isso é um outro tema para você convidar, talvez outro colega para falar sobre o bullying, por exemplo. Entendeu? Você constrói crianças fortalecidas.
pessoas, entendeu? Que saibam também combater isso aí, porque é normal. Olha só, você é jornalista, sabe que tem um contraditório, né? Você ouve uma parte, ouve outra, nem sempre o que fala uma coisa e o outro que fala o oposto concordam, e isso é democracia, isso é convivência. Então, preciso treinar. Então, os apelidos, as coisas todas são coisas ruins que a gente deve combater. Eu acho que uma palestra sobre bullying, orientação é super importante, mas precisamos fortalecer também, criar crianças fortes. Que não sejam de cristal. Aprender, entendeu? A se defender. A se defender, porque o mundo é duro. Sim. Entendeu? A vida é traumática. Entendeu? Se você olhar, todos os filósofos socráticos, pré-socráticos, você pega Tales de Mileto e pega o Cortella, que é atual aqui, assim, todos eles são muito unânimes em informar de que a gente precisa, que a vida requer esforço, que a vida, às vezes, é trauma, muitas vezes, mas é superação também. E por falar em Cortella, às vezes tem uns vídeos seus que me lembram ele, hein? Se o senhor fala igual a Cortella. Eu tava olhando lá e falei, tem uns vídeos igual o Cortella, que o senhor fala, na mesma pegada, inspiração. Porque isso faz com que o conhecimento seja democratizado, menos fechado, mais aberto para as pessoas. Sim, sim. Agora, o senhor com essas experiências todas aí, em cada local que o senhor ficou, mesmo atuando como técnico e depois como gestor, quando que o senhor... Pensando aqui agora, e eu lembro que eu não combinei nenhuma pergunta com o senhor, né? Você veio no escuro aqui. Que o senhor entendeu que, tipo, meu Deus, é isso. Minha vida precisa servir as pessoas. Essa é... Pois é, quando eu entendi, quando eu me senti feliz, quando eu chegava em casa cansado, às vezes sem voz, mas com uma alegria, quando eu elaborava as aulas, quando eu construía canções para a molecada aprender, quando eu inventava história para que eles aprendessem, se interessassem, para que aquele tempo de aula não fosse uma coisa maçante, mas que eles vibrassem, graças a Deus. A maioria dos alunos gostavam muito das aulas, muito, e lembro até hoje, alguns lembram das piadas até, não é? Quando isso me afetou, eu disse assim, pô, é isso aqui que eu quero, eu disse assim, pô, eu nasci para isso aqui, olha, eu acho. E agora, aqui do outro lado do balcão, não é? Eu vou falar olhando nos seus olhos. Que, acredite, o que eu puder fazer, eticamente falando, para que a vida do meu colega professor se torne menos desafiadora, eu vou fazer. Não é um trabalho fácil, mas eles podem contar, sabe, sempre onde eu estiver administrando, de uma pessoa que tem sensibilidade para fazer e coragem para fazer. Mas, assim, sempre agindo com respeito, porque o servidor, ele veio para servir. Sim. Né? Mas a gente precisa atuar, precisa agir, muitas vezes. E por que, para finalizar essa parte, eu senti que eu podia fazer, que eu poderia fazer. E fiz muitas vezes. Então, se foi possível uma vez, é possível em outras vezes. E os desafios de hoje, o senhor é subsecretário, né, da CEMED. O que é o maior desafio da sua pasta ali, do seu desafio quando o senhor foi chamado? Eu já estou lá há 2, 3 meses e eu vou te dizer uma coisa. A equipe da CEMED toda, da sede, das DDZs todas, eles não são bons. Eles são extraordinários. Eu estou te falando, é gente muito sabida. É gente que conhece, que sabe muito bem. Eles têm uma coisa assim que me encanta, eu já disse a eles. São meus colegas, sabe? É minha equipe, tá? Eles têm profissionalismo. Você sabe que uma secretaria de educação, a liderança é rotativa, né? Tem um secretário, depois muda, e eles se mantêm, sabe? Fiéis. Se a gente pega uma informação, chega alguém já tudo preparado, bem elaborado, ok? E são como soldados realmente. Eles se tornam servidores, eles atendem e trabalham, viu? Eu sou testemunha do trabalho deles, do envolvimento dele, cada um deles, entendeu? Tem um envolvimento com a educação. Você vê nos corredores e, claro, se emocionam, se alegram. São pessoas, né? São pessoas, são seres humanos e são, assim, fabulosos mesmo. Não duvido que excelentes amizades surjam ali. Eu não quis nem lhe interromper, mas dá um corte lindo, hein, Douglas? Os servidores da CEMED não são bons. São maravilhosos. Ei, eu vou fazer esse corte, hein? Esse aí vai ser um corte. Não vai dar problema pro senhor, não. Eles vão gostar da segunda parte, né? Agora, o senhor falando sobre isso, como é que é? O senhor já atuou em muitos ambientes difíceis, né? Sala de aulas, para mim, já é um ambiente difícil, eu imagino hoje, cada dia, né, mais difícil. Como é que consegue manter esse propósito mesmo diante de todas essas pressões ali no serviço público? O segredo é sempre buscar o conhecimento. E eu vou abrir aqui para você que o segredo é Deus. Que me perdoem meus colegas ateus, agnósticos, céticos,
Tá? O segredo é buscar inspiração todas as manhãs em Deus, todas as manhãs. Você não pode passar uma manhã. Se você esqueceu, volta, vai lá, conversa com ele, aí você sai. Okay? Por quê? Porque os desafios não são iguais. Todas as manhãs são assim. Você chega a dizer assim, ó, eu não estudei para isso, não, pera lá, como é que eu vou fazer? Entendeu? Então tem que haver uma força transcendental cooperando com o teu conhecimento secular, tá? Dos livros que você leu, dos compêndios que você, né, adquiriu. E as que buscas leu, novas, né? As buscas todas, você junta isso aí, essas forças cooperadas é que chegam ao denominador. E se você olhar que o inimigo não é um ser humano, mas é a ignorância que está pairando ali, aí então muda até o foco, você consegue até algum propósito. Entendeu? Então, é muito importante que você busque ajuda transcendental. E, no meu caso, não tem como. É Jesus Cristo mesmo. Eu vejo muito ali na sua rede. O senhor é adventista, né? Eu sou adventista, é. Já, é aquele adventista que foi de carteirinha? O pessoal fala que nasceu? Eu nasci, foi para a igreja desde? Desde pequenininho. A minha mãe e a mãe do prefeito eram amigos, né? Lá no Morro da Liberdade. Por alguns instantes eu frequentei a igreja com o Davi. Nós éramos, assim, 2 moleques magricelas que crescemos ali, entendeu? Pela igreja. E a gente tem esse senso de missão muito posto no coração. Por isso que a gente gosta muito de servir, sabe, de fazer. Um camarada que nasce na igreja, que é batista ou adventista, que é líder de jovens, eles fazem milagres, né? Tem um chamado acampamento de carnaval, não sei se você já participou. Vários, que a gente tem que organizar sem dinheiro nenhum, né? Tudo na costa dele. É na raça. E a gente dá comida, bebida e diversão para, às vezes, 100 pessoas, 150 pessoas por 4 dias, né? Mas, já são testados na liderança desde cedo. Desde cedo, né? Desde cedo, exatamente. Então, o segredo é esse, é buscar sempre entender que a luta é mesmo, sem nenhum clichê, contra a ignorância, não contra o ser humano. E como é que o senhor vive hoje, né, na fé que o senhor já tem enraizado desde a infância? O que é Deus? O que é o princípio do mundo para o senhor, quando o senhor pensa em Deus? Assim, Deus é física. Deus é física, ele é real. Entendeu? Como essa luz que está nos iluminando aqui, entendeu? Como a gravidade, entendeu? Como a onda do mar, como a seca e a cheia dos rios. Deus é físico, existe. Quer a gente aceite ou não, quer você tenha em 1000 explicações, ele está lá, entendeu? Ele está aqui. Não é uma questão só de fé, entendeu? Tem a ver com a existência, entendeu? Com a nossa existência. É impossível um ser humano... Aliás, é possível sim, mas ele, para viver a vida intensamente, precisa compreender isso, compreender. E ele nos ensina a cada dia com impressões fortes do seu amor por nós, do espírito dele, né? Ele que nos faz vencer as batalhas, compreender, nos fazer contar até 10, né? E, sobretudo, entender o processo educacional. Porque a maior expressão de Deus na Terra é Jesus. Ele foi mais chamado de mestre, professor, do que pregador. Ele ensinava e nada saía gratuito da boca de Jesus. Sempre que ele falava, sempre que ele agia, tinha uma lição. Tudo era intencional, né? Entendeu? Jesus? Tinha uma intenção. E era sempre uma intenção positiva. Sim. Ele nunca falava gratuitamente. Todo mundo que estava ao redor dele, talvez eles fossem avaliar depois, mas que havia uma lição na hora, havia. Para nós parece fácil, né? Sim. Ler lá. Tudo bonitinho, mas né? na hora lá, ele agir daquele jeito. Imagine o caso lá da mulher pegadora, que todo mundo já leu, né? Imagine dizer que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Que saída, hein? Né? Hoje parece fácil, mas na hora lá... Pensa só se fosse tempos atuais. Não é? Com a internet transmitindo ao vivo. Não é com a internet transmitindo. Agora, o que ele vai dizer? Eu estava pesquisando, estudando para uma palestra, e eu fui lá, né, na IA, fala assim, chat, me explica aí da onde vem o treinamentos na origem bíblica, minha curiosidade, gastando servidor da IA para saber disso, né? Da onde vem? Aí ele me deu um texto de que Jesus já foi desde aquela época um dos maiores treinadores, e ele cita a passagem de Mateus, que Mateus dizia: mestre, quando o senhor não estiver aqui, a gente quer passar o conhecimento que o senhor tem, nos ensina a orar. E aí saiu um dos primeiros treinamentos ensinando a oração do Pai Nosso, literalmente, né? Um grande treinador. E Jesus foi o primeiro influencer. Se você pensar, grande como é que ele chamava? Ele chegou com o Mateus lá, né? Vem e segue-me, né? Segue-me. Então ele teve muitos seguidores. Multidões e multidões, né? De vez em quando eu assisto The Chosen. Sim. É lindo, né? Sim, uma impressão muito realista, muito bonita mesmo. Muito perto da realidade aquilo ali. Agora, secretário Aroni, o senhor fala de
dos cargos de gestão é liderança. O Sim. senhor, quando foi chamado a primeira vez para um cargo de liderança, o senhor foi, com certeza, forjado no fogo, né? Imagina. Sim. Sendo preparado, né? O que o senhor avalia hoje? O que um líder realmente precisa... Qual é o papel do líder? O que ele precisa ter para liderar? A maior característica do líder hoje é uma junção de duas coisinhas. É coragem e frieza. Ok? A coragem vai nascer do conhecimento que ele vai edificar. Ok? A coragem nasce dali. Então, se você vai proferir uma palestra e você estudou, você sabe, testou aquele conhecimento, então você vai com outro intento ali. Você vai com o peito tufado, corajosa, dona da coisa. Eu sei o que eu estou fazendo. Um cirurgião, quando ele vai operar, ele sabe o que está fazendo. Você está tremendo ali, talvez o estagiário, mas ele está tranquilo, ele olha para o lado, às vezes, alguns colocam até música, né? Vai operar, fazer cirurgia, põe música. Então, a coragem nasce daí, entendeu? Desse preparo, que também, para mim, tem a ver com a cooperação da fé, daquilo que transcende. Entendeu? Se eu confio em Deus e eu tenho um conhecimento, vamos lá. Ele diz, né? Vai lá, né? Esforça-te, que eu te ajudo, né? Isso. Vai lá, ele falou para Josué, olha, tem bom ânimo, vai lá, né? Esforça-te, que eu vou ser contigo aí. Pronto, acabou. Ele vai lá e vence. Então, a coragem. E a frieza é aquela tua atitude para considerar que no meio do vendaval você está segurando o timão, você está segurando o leme. Entendeu? Essa frieza não é insensibilidade, não. Mas é a característica forte que vai te ajudar a resolver, porque o serviço público requer resolução de problema. Imediato, eu tenho que produzir. Não pode ficar na teoria. Eu tenho que resolver. Uma demanda que me chega tem que ser resolvida. Né? Eu tenho que trocar o ar-condicionado da sala que quebrou, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso melhorar a instalação, a cadeira. Às vezes são questões tangíveis, outras intangíveis. Há um conflito, olha, essa escola tem um conflito aqui, como é que a gente pode resolver aquilo? Exige resolução. E a frieza está aí. Por quê? Porque você vai ter que resolver aquilo e tomar menos partido da coisa. Você tem que resolver e concentrar a tua energia para resolver o problema. Então, as duas maiores características do líder é essa, é a coragem e a frieza. Quando ele faz isso, ele inspira outros. Ele não se fecha. Ele faz com que quem esteja ao lado dele esteja preparado para, num futuro, agir, porque o tempo passa. Sim. Nós somos substituíveis. Né? E dá aquela segurança emocional, porque imagina o líder que não tem essa frieza. E Sim. até falo, né? O líder frio. Os liderados às vezes falam, fulano é frio, mas tem que ter. Ele tem que ter. Porque numa hora que está todo mundo desesperado, é o líder que vai colocar. Tu tá entendendo? Sim, tá todo mundo desesperado ali, e olha para ele, o que ele vai fazer? E aí ele vai... Vou usar essas duas palavras no treinamento. Ele vai agir. Porque requer, veja bem, eu vou repetir, tá? Uhum. Então, você que está ouvindo aqui a esse podcast, da nossa simpaticíssima Hélida, né? Você precisa entender o que é coragem e frieza. Não é insensibilidade, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é aquela capacidade que Deus nos dá para resolver. Então, não fica enrolando, resolve. Já resolveste? Ok. Meu pai morreu bem velhinho, entendeu? Mas todas as vezes que veio meu pai e eu via um problema na minha casa, eu olhava para ele, eu ficava tranquilo, porque eu tinha certeza que a questão ia ser resolvida. E aí ele ficava assim olhando e resolvia. Que legal. Entendeu? Isso é inspirador, né? Inspirador. E plantou isso no senhor também, né? Exatamente. Eu tenho parte da minha equipe aqui me acompanhando, eles sabem disso. Foco na solução, resolver, né? E lá na secretaria, né? Aproveitar que você está falando sobre servir, o senhor está hoje no cargo, né, de subsecretário. Tem listado lá, por exemplo, na sua cabeça, vamos lá, quais são os 3 maiores gargalos que ainda tem que ser resolvido ainda, né? Até o cumprimento aí da gestão. Pois é, agora imediatamente nós estamos herdando assim, uma coisa muito legal, que são índices assim, formidáveis, né, que a equipe anterior da professora Dulce e o Júnior Mar, que hoje é o nosso secretário, estava como sub na cadeira que eu estou, deixaram índices muito positivos. A gente tem que manter essa pegada, a turma está muito bem integrada, isso é maravilhoso, é legal. Mas a gente precisa avançar ainda a questão na luta contra o analfabetismo, na qualidade do ensino, que isso não para, Sim. porque é uma questão que tem que estar renovado. Então, a nossa responsabilidade agora é maior, porque o sarrafo está lá em cima, entendeu? Os caras deixaram uma coisa muito legal. E eu quero aqui, mais uma vez, elogiar
elogiar o trabalho maravilhoso que a professora Dulce, que o professor Júnior Mar, que hoje secretário, deixaram sob a batuta do prefeito Davi, porque deixaram realmente coisas assim boas. Sim. E agora nós estamos avançando nisso aí, na infraestrutura. Como eu te falei, há coisas que são a médio e a longo prazo, nunca é curto, porque tem a ver, Elida, com recurso. Sim. E o recurso público tem que ser muito bem explicado, tem que ser muito transparente. Como nós já trabalhamos sempre nessa tônica da transparência, sempre lembrando dos mecanismos de controle, nós vamos fazer tudo com transparência e retidão para que a gente não colha lá na frente um problema ruim. Então, o nosso desafio agora é conduzir esses avanços todos do analfabetismo, melhorar as condições dos professores, dar as progressões, que são super importantes assim, aos professores que já têm formação, são progressões chamadas horizontais e verticais que precisam ser concedidas. Isso vai acontecer até o final. E o desafio de motivar a turma a fazer um bom teste no SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Manaus está lá em cima, está entre as primeiras. Né? Tô vendo, de vez em quando tem umas divulgações boas, né? De índices bons, né? Isso. Agora, o que o senhor acha já nesse acúmulo, né, de experiência? O que pode afastar ou motivar um servidor público? Você pode falar da área de educação mesmo, né? Um professor. Pois assim, o que eu tenho visto na experiência é que muita gente quer entrar para o serviço público, claro, uma questão urgente de emprego mesmo, né, de querer ter um lugar ao sol. Uma atividade remunerada, né, é sonho de muita gente, né? Estabilidade, né? Todo mundo quer. Mas assim, a gente já falou tanto aqui, eu acho que outras pessoas irão falar a mesma coisa, né? Tem que haver uma mudança de paradigma, tem que entender que nós estamos postos ali, pagos pelas pessoas, para ajudá-las, sabe? A gente não pode simplesmente ignorar que pessoas que chegam até a gente com uma demanda coletiva ou particular, né, elas não sejam atendidas. A gente tem que, de alguma maneira, atendê-las. Se você não puder atender, prestar uma informação para que ela consiga o que ela quer lá adiante, entendeu? Para mim é uma omissão muito triste essa de você se negar a prestar uma... Olha, não é aqui com a gente, mas se o senhor puder fazer isso, o senhor vai conseguir chegar ao que você quer. Geralmente o que as pessoas querem é informação, que é a matéria-prima mais importante para nós, né? Sim. Que é uma informação do que fazer. Então, muitas vezes o que afasta e que causa problemas no serviço público é justamente isso, é a concepção errada do serviço. Eu tenho uma tese de doutoramento que é sobre justamente o clima institucional, como essas percepções influenciam no trabalho direto. Né? Então, se eu entendo qual é o meu trabalho, se eu entendo que aquilo é um bem público, que aquilo não é meu... Sua tese é sobre isso? Que não é sobre isso. Ai, que legal, olha. Compartilha com a gente. Não é meu, com certeza. Faço maior questão. Então, eu começo a compreender que eu posso render mais. Então, estou sendo posto para ajudar. Porque o clima organizacional, ele é fundamental para hoje... público e privado, para produtividade. Então, se eu estou bem ali no meu ambiente interno, eu consigo, qualquer pessoa que chegar até mim, tentar ajudá-la. Eu acho que esse que é o propósito. Talvez o exemplo seja tosco que eu vou lhe contar. Eu fui a uma cidade, eu não vou dizer qual é, tá? Eu acho que você já visitou uma cidade linda, então ainda mais no Natal, né? Linda cidade. E aí eu percebi que todo mundo naquela cidade, cujos preços não são bons... Gramado, bem, vai, gente, vamos falar. eu fui lá e eu perguntava para as pessoas, escuta, vocês são tão educados, tratam a gente tão bem. Eu até brincava, é uma pegadinha? Tem alguma câmera escondida? O que é? Né? E aí um garoto me deu uma resposta que para mim valeu. Entendeu? Um garoto e uma garota. Eu estava arrumando algo no supermercado. Não, se a gente tratar o senhor bem, o senhor volta. Aí o senhor vai gastar aqui e a gente vai ter emprego. Olha que avaliação simples. Sim. Eu vou lhe dizer que tratar bem o colega, trabalhar para um clima organizacional, além de ser algo extraordinário do ponto de vista da fé, da moral, da ética, te preserva a saúde. Sim. Então, não é melhor trabalhar para que o clima seja bom, porque você passa maior tempo lá, no teu local de trabalho. Então, já não é uma questão ética apenas, é de sobrevivência. Sobrevivência, senão você acorda de manhã, nossa, já vou ter que ir para lá, já vai doente. Meu Deus, eu vou aquele inferno, né? E adoece mesmo. Nos treinamentos de saúde emocional, a gente fala muito sobre isso. Ó. Tem um cliente externo, aquele que vai lá e você dispensa ele, não ajuda ele e ele vai embora, né? O teu coleguinha é o teu cliente interno, né? Ele volta no dia seguinte. Ele volta. E aí, você vai ficar com cara de o quê? De limão para ele. Poxa, então não é melhor manter aqui, aí que a gente chama, dá o nome de profissionalismo. Sim. Né? Olha, mas é melhor trabalhar para que o clima seja bom, você está ali, entendeu? Quando você joga carvão na outra pessoa, tua mão fica suja, não fica? Fica. Então pronto.
Então, a gente pensa, deve pensar, há outras explicações, evidentemente, científicas, né, menos prosaicas do que essa, mas é o real. Né? É o real. Sim. E eu só falando sobre isso, me lembrou muito sobre a questão da saúde emocional. O que a gente, né, estudando muito, nos últimos 3 anos, tem me dedicado em fazer, com muito compromisso, estudar mais a fundo o comportamento. E a ligação é muito simples. Se eu não estou bem com o meu emocional, em todas as esferas, aí eu incluo o espiritual também, eu naturalmente demonstro isso para as pessoas. Então, às vezes, as pessoas também estão ali num clima de animosidade, estão mal-humoradas desde cedo, estão dando patada naquele clima ali, porque elas não perceberam que elas não estão bem. Como é que o senhor avalia hoje essa percepção da pessoa de, peraí, está faltando alguma coisa, ou na minha saúde, na minha espiritualidade, no meu financeiro que está destruído? Irei evocar de novo o senso prático disso tudo. Não é? Então, nem todos, alguns que estão tão, eu vou chamar assim, adoecidos, porque faz parte de um adoecimento, que não se percebe mais. Isso é grave. Aí a família tem que ajudar. Sério mesmo, tem que pegar pela mão, levar uma terapia, tá? Aí já ajuda profissional mesmo, tem que levar um terapeuta. Então não tem como. Né? Mas você que ainda está de posse das suas razões, né? Tem que buscar ajuda transcendental. Não tem como você trabalhar 7 dias na semana direto. Cara, você tem que parar. Não é? Aí eu vou recomendar 2 coisinhas boas que eu experimentei. Dá dicas aí. Eu já ia perguntar para o senhor, como é que o senhor faz isso, essa ajuda aí? Primeira coisa, é um encontro semanal com o Papai do Céu. Você tem que ter. É sábado, vá lá, é domingo, vá, mas vá. Entendeu? Agora vá lá, é você e ele. Seja o lugar que for, ele vai te ouvir, cara. Senta lá, diga assim, Deus, eu tô aqui, tô chateado, não sei o quê. Aí, meu amigo, ele vai agir. Tu vais ouvir uma música, uma palavra, que ele tu vai ficar assim espantado. Você e ele. É você e ele. Não precisa de ninguém, nem intermediário, não. Tá bom? E uma outra é uma atividade física. Meu amigo, vá à academia, ou então compra um tênis, começa a caminhar e a correr. Cara, você vai se sentir bem demais. Essas 2 coisas, associado com o teu serviço bom, com o teu trabalho lá, pode ter coisas boas na vida, mas essas 3 coisinhas, o trabalho legal, saudável, a fé, né, e a atividade física, olha, tem sido o remédio para esses últimos dias. Você sabe que uma vez eu vi, deve ter no Netflix, aquela série que mostra os pontos azuis de longevidade? Sim. Tem um lá que é a comunidade adventista, né? É a comunidade adventista, e eu achei lindo. Que é alimentação saudável, né? Alimentação saudável. Bem. Mas o apresentador pergunta para ela sobre o sábado. E eu achei o jeito mais lindo de explicar, que as pessoas de vez em quando perguntam, né? O sábado é você focar que você precisa daquele momento. É o resgate de que Tu lembras que tu me perguntaste, professor, qual o dia melhor para a gente gravar? Lembra? Você falou, qual foi o dia? Olha, eu gosto da sexta-feira, porque eu já estou desacelerando, a gente já pode conversar. Né? Nós estamos aqui agora, conversando tranquilo, sem pressa, eu não tenho outro compromisso depois. Entendeu? Então eu posso conversar, acho que pode render muito mais, não sei também, é com você. Pode render mais o papo, né? Pode render. Não, aqui o estúdio é meu, pode ficar o dia todo. Eu brinco. O papo pode render, né? Muito mais por conta disso. Então, tirar um dia, entendeu? Para você, com o seu Deus, para sua família, entendeu? Não tem coisa melhor. É o seu tempo para si. E eu queria perguntar para o senhor sobre isso. Como é que é a sua rotina de ter uma vida muito ocupada? Você tem uma agenda muito extensa. Como é que o senhor organiza isso? Acorda de manhã? Você é pragmático? Você faz a agenda ali, vai seguindo? Ou de vez em quando o senhor é engolido ali? Não, hoje, graças a Deus, eu tenho uma excelente equipe, que logo cedo já está me dizendo da minha equipe. Logo cedinho mesmo, da minha agenda. Né? E graças a Deus eles têm cuidado muito de mim, assim, no sentido de me dizer, olha, você tem isso, hoje você tem que estar lá e tal, e vão me pautando e tal. Mas eu acordo muito cedo sempre, 5 da manhã, entendeu? Às vezes eu acordo, minha mulher já está orando, eu vou orar por nós, por você e tal, ela já está lá em oração, porque a gente julga super importante isso, né? Aí tomamos café juntos, sempre, aí saímos para trabalhar. Não é? E quando a gente volta para casa, os dois, nós vamos à academia, entendeu? E essa rotina de academia é fundamental. E aí depois a questão da devoção, né? Tem que olhar, tem que orar, tem que ler,
né? Eu leio muito, gosto muito de ler. E agora, como eu estou livre já da formação acadêmica formal, vamos chamar assim, eu leio aquilo que eu fico mais livre para ler o que eu bem entender e aquilo que me interessa, né? Tenho retornado aos livros, entendeu? Tenho lido, assim, livros curtos, longos. Outro dia li Exupéry para poder lembrar do Pequeno Príncipe. Leio tudo, né? E essa rotina tem me fortalecido, graças a Deus. Cuidar da alimentação também, né? Sim, né? Cuidar do corpo, né? Você já deve ter visto o Milagre da Manhã, ele fala sobre isso, né? Cuide do seu corpo, porque as demandas do dia precisam do seu corpo forte. Exatamente. Como essa percepção que eu tive. Como eu sou um senhor idoso já, um velhinho, né? Então eu tenho um cuidado muito, porque eu vou precisar mais do meu corpo, entendeu? Eu preciso dele, preciso me levantar, preciso ir ao banheiro sozinho, né? É a independência, né? A independência, exatamente. E eu queria perguntar para o senhor também, aproveitando a sua história linda aí do serviço público e na área da educação, o que um dia marcou sua vida nessa sua jornada da educação? Que o senhor lembra que deve ter vários fatos. Tem muitas histórias. Eu trabalhava uma vez numa escola assim, hostil, barra pesada. Eu era muito jovem. Eu não conseguia dar aula. Não conseguia dar. Aí eu percebi que se eu tivesse a atenção de um garoto, eu conseguia. Aí é ele, né? Muito bom, legal. Eu comecei a interagir com o garoto, entendeu? Eu comecei a interagir, conversar com ele participando das aulas, aquela coisa toda. Só que em umas semanas ele sumiu. E aí eu perguntava para a turma, cadê o fulano? Aí ele se olhava e baixava a cabeça, ninguém falava nada. Cadê o fulano? Ninguém falava nada. Eu continuava dando aula e perguntava, cadê o fulano? Nada. Aí uma vez eu me excedi, dei aula, era à noite, dei aula até as 22h30. Saí contando uma piada, eles saíram rindo, aquela coisa toda. E na época eu não tinha carro, eu fui para a parada de ônibus, ponto de ônibus. Eu acho que os teus ouvintes aqui de Manaus vão saber qual era o ônibus, era o Norte-Sul. Não sei que ainda existe essa linha ainda, Norte-Sul. Não era 010? Alguma coisa assim, não lembro qual era o número, era Norte-Sul. Aí eu fui para o ponto de ônibus e não tinha ninguém na rua, mas ninguém. Aí eu até pensei, poxa, se quiserem me assaltar, essa é a hora. Para que eu falar aquilo? Eu olhei assim, via uma turma, sabe, assim, de garotos. E pelo que eu vi, eles vinham de esporte usar tudo, né? E eu, meu Deus, e agora? Eu não tenho para onde correr. Aí já comecei a fazer uma prece assim, tomara que seja rápido, uma pancada na cabeça, eu desmaio e não sofra. Não é? Eu já imaginava a manchete do jornal no outro dia, né? Professor morto em via pública, encontraram só as redações espalhadas pela calçada. E me cercaram. Rápido, eu acabei de fazer a prece em coisa de segundos, eu estava cercado por eles. Aí, tu tem R$1? Eu ainda corrigia, tu tens. Meu Deus, querendo morrer mesmo. Quer levar uma. Aí eu falei, eu não tenho nada. Eu não sabia mais o que falar, eu estava muito assustado. Entendeu? Muito. E aí ele falou, então tu vai morrer. Eu corrigi, não é, tu vais. Então tu vai morrer. Aí eu falei, agora vou morrer, né? Fazer o quê? Que seja rápido. Só que eu ouvi assim, ó, abre aspas. Ninguém toca nele, que é o meu considerado. Quem era? O seu aluno desaparecido. O garoto desaparecido. Aí, ele me abraçou, estava com um cheiro horrível. Ele me abraçou e disse assim, me ajuda. E foi embora. Quando eles foram embora, o ônibus parou bem na minha frente. Eu estava branco, a cobradora, né, na época. Né, o senhor está bem? Não, está tudo bem, está tudo legal. Fui embora. Minha mãe me obrigou a sair da escola, eu tive que sair de lá. Mas, imediatamente após esse acidente, eu voltei para dar aula, continuei dando aula, e ele voltou também, ficava envergonhado, não me encarava. E aí eu cheguei com ele, abre aspas de novo. Calma, meu amigo, de boa, como eles falam, de boa, tamo junto. Algo assim. E aí, deixei aquela escola, fui embora, tempo depois eu encontrei o rapaz, entendeu? Com um coeiro, sabe o que é coeiro? Você não é desse tempo, né? Coeiro é um paninho que as mães usam para cuidar, não é uma fralda, né? De pano, é uma fralda. Aqui, olha, eu casei, tá aqui, eu casei, lembrei do senhor e tal. E, enfim, um garoto modificado, você está entendendo? Então, essa é a maior satisfação, você está entendendo? Poder tocar a vida nessa magnitude, entendeu? E você imagina que o papel do professor é esse. Quantas outras pessoas, e milhares de pessoas que o senhor teve acesso, sendo professor, em todas as áreas, podem falar isso do senhor, né? Isso é que é legal, entendeu? De você poder ajudar e pedir que pague. Aí, porra.
Aí desarma o velhinho, né? É literalmente plantar uma semente boa e a semente que vocês nem vão ver, né? Professor é bem assim, né? O aluno não volta lá, é muito raro. Quando você encontra uma vez na vida, né? Mas está plantado. Eu acho que a gente vinha conversando ali mais cedo que há uma dívida, assim, social, né? Da sociedade com o professor, porque são pessoas que, gente, passam para a gente aquilo que a gente pode ser na vida adulta. Todo o conhecimento e trocam. Você imagina, eu penso muito sobre isso. O professor tem ele gasta literalmente a energia pessoal dele, emocional, em prol de outra pessoa que não é nada dele. Perfeitamente. E quantas outras histórias não estão acontecendo aí? Aí tu achas que eu, assumindo uma subsecretaria, não vou trabalhar para que o meu colega tenha o melhor? Pode ter certeza disso. Né? Prefeito Davi pensa da mesma maneira, só que as coisas não são tão rápidas como a gente acha. As revoluções acontecem a médio e longo prazo, mas a gente pode fazer. É possível ter um país melhor, é possível ter uma sociedade melhor. Nossa sociedade é tão rica, tão bonita, né? Com uma natureza tão exuberante, com gente tão boa. Né? Os meninos nossos são a única coisa, Elida, que separa nossos alunos, talvez, de outros alunos com maiores rendimentos, é uma coisa só, oportunidade. Dê igual oportunidade para todo mundo, você vai ver rendimento igual. E a gente está trabalhando para isso, querida. Eu imagino, é muito bonito falar sobre isso, né? Agora, o senhor pensando assim no aspecto do serviço público, as pessoas lhe veem na internet, lhe veem nos eventos públicos e quem já lhe acompanhou pela jornada. Mas quem só ouviu falar do senhor e falou, agora ele é subsecretário, eu queria que você desse agora uma oportunidade, alguém criando um quadro para o senhor, viu? Não queria para ninguém, não. Quem é o subsecretário Arônio Bentes? Fale aí, quem é o senhor, para que a pessoa saiba agora. Pois é, você já leu no início do programa meu currículo aí, né? Que da formação desse período todo de formação como ser humano. Mas assim, Elida, eu sou um sujeito normal, entendeu? Eu adoro minha mulher, sou apaixonado pela minha esposa, já estamos aí, nós namoramos, nos conhecemos muito cedo, estamos juntos assim já há mais de 35 anos. E, assim, todos dois muito jovens, né? Nós casamos jovens, sou apaixonado pela minha família, adoro meus amigos todos, gosto de presentear, entendeu? Assim, sem nenhuma razão, sem nenhuma intenção, porque eu acho que um regalo, um presente, eu acho que é legal, né? Nem que seja uma gravata, um negócio, pegue aí, eu trouxe para você sem intenção. Presente é um presente. Pois é, mas sem intenção, sabe? Assim, sem querer nada em troca, só para te alegrar, bicho, aí você tá triste, pô. Né? Às vezes eu chego com alguns colegas, alguns gostam de boné, pô, passei ali, mostrei aí, não tem nada de interesse. Sei lá, de interesse, seja qual for. Entendi. Entendeu? Se não de dar para a pessoa, pô, que esse cara é louco, ele é de onde? Ele é de Marte? De onde ele é? É por aí. Tão sensível, eu me esforço para que as coisas... Agora, eu entendo que eu tenho que produzir, entendeu? Tem muita teoria, eu gosto de falar bastante. Tem muita teoria na minha cabeça, mas eu gosto de resolver. Às vezes eu gosto de calar e resolver, porque o meu trabalho agora exige que eu produza. Eu tenho que, tangivelmente falando, produzir alguma coisa, oferecer alguma coisa, trazer, entregar. Entregar resultado. Resultado, eu preciso disso. Né? Então, eu tenho, assim, em mim, a história já provou que nós já pudemos fazer muita coisa pelos professores. Quando o Davi assumiu em 2017, nós trouxemos a discussão do Fundeb, por exemplo, do fundo que financia a educação básica no Brasil. Houve uma sobra, né? E na época, 2017, os professores da SEDUC receberam, né, aquele recurso por conta da nossa influência direta, do meu trabalho direto. Eu chegava à SEDUC às vezes 6 da manhã, saía tarde da noite, meia-noite, trabalhando para que os professores pudessem colher esse resultado. Então, tenho aqui um colega que está trabalhando e que tem essa sensibilidade de perceber. Só que ele sabe das impossibilidades, entendeu? E que as garantias precisam de duas coisas importantes, que é a legalidade das ações, porque senão elas são derrubadas lá na frente, e a probabilidade financeira. Então, eu tenho que ter condições de dinheiro para isso. Olha, eu quero uma Ferrari, mas só pode comprar um Fusca, entendeu? Porque os nossos sonhos são ilimitados, mas o orçamento é limitado. Sim. Entendeu? E então, o rito também para a liberação do orçamento. Perfeitamente. Né? Então, tudo isso. Mas que há um esforço muito grande, e eu tenho encontrado pessoas com esse mesmo pensamento. Felizmente, graças a Deus, quem está trabalhando comigo agora pensa da mesma maneira. Por isso que eu acho que a gente tem coisas boas vindo por aí, entendeu? Em função desse pensamento. Olha, o senhor respondeu como todo homem público que tem uma bagagem que o senhor, que começa falando de si e termina falando do trabalho.
Você começou falando de si, É. apaixonado pela mulher, casa há 35 anos, já mudou pro trabalho, né? Já chegou com o trabalho, que é a nossa extensão, né? É a extensão, né? Mas isso tem muito a ver com o legado, que eu ia perguntar para você. Tem hora que eu chamo de você, de senhor, eu fui criada, né? Meu pai é muito tradicional, então qualquer pessoa que tem um senso de hierarquia, eu já chamo de senhor naturalmente. Pode ser até mais novo que eu, viu? Não, eu sou mais velho infinitamente. Pode ter certeza. Olha, o que você pensa hoje? Meu legado de vida é o quê? Ou vai ser o quê? Pois é, eu quero deixar coisas tangíveis, eu quero deixar uma cultura estabelecida, pequena que seja, até para sofrer crítica depois, positiva ou negativa, né? Se você olhar para o passado, você olha para os estatistas, todos eles fizeram alguma coisa, foram criticados para o bem ou para o mal. Sim. O mais trágico é não ter nem crítica, entendeu? Eu acho que é muito triste isso, né? Você não ter nem como criticar, o que eu vou criticar? Não tem. Então, eu acho que tem que haver isso, entendeu? Então, eu quero trabalhar nesse sentido. E a melhor maneira é promover a revolução na mente, entendeu? Dos colegas de quem eu estou liderando. Poxa, o professor Rony pensava assim. Isso, para mim, já é uma coisa que, vamos lá, mim vai e desce. O professor Rony pensava assim. Ele agia dessa maneira, mas pensava assim. E o pensamento dele está muito atrelado com a ação dele. Então, esse legado eu acho que é fundamental. Por quê? Porque ele é uma energia que vai mover outros. Entendeu? Embora eu queira deixar uma coisa tangível, não foi ele que construiu isso aqui, foi ele que fez isso aqui, mas deixou, sobretudo, uma maneira de pensar, né, que a gente pode ou ir para um lado ou para o outro, mas deixou uma referência. Você está entendendo? Deixou essa referência aqui. Isso é importante. Olha só, Manaus, desculpa aqui me alongar só um pouquinho. Não, a gente tem Manaus tempo suficiente. tem 11 mil e algum quebradinho de quilômetro de extensão. Então, Manaus, você pega um barco ali na Marina do Davi, e você, um barco veloz, com 3 horas, mais ou menos, 3 horas e meia, você chega à última escola, que é ainda no município de Manaus, na fronteira, no limite com Novairão. Uau. Região linda lá, Escola Francisco Diogo. Bem na região mesmo de Anavilhanas. Nossa. Coisa assim, um espetáculo, entendeu? Então, aquilo lá é Manaus. Se você descer para o outro lado, ou ir no sentido contrário, para o Rio Solimões, para o Amazonas, você vai encontrar também lá escolas lá no final. Você imagina o que é fazer educação nessa área todinha extensa, o desafio que é fazer educação com essa extensão toda? Você imagina o que é deixar um legado nesse espaço todo? Não é trabalho fácil, mas a gente tem que fazer. Nós temos que fazer. Então, quem assume o serviço público tem que entender o que ele vai fazer. Então, ele vai acordar às 5 da manhã, vai fazer a atividade física dele, o devocional, mas ele tem que atender aquele professor que está lá. É fácil? Não. Mas se fosse fácil, né, outra pessoa talvez estivesse aqui no teu lugar. Você está aqui porque é difícil mesmo. É difícil mesmo, né? Com certeza. E desafios, né? E eu acho que pessoas igual o senhor sempre são chamados, que são entusiastas, mas assim, vão buscar a solução. Não é porque não vem o cargo de subsecretário, qualquer cargo que o senhor assumiu, já vieram com manuais? Não tem manual, não tem. É o dia a dia. É o dia a dia, é o se vira mesmo. E a gente precisa de ajuda, tá? A gente precisa de ajuda. Não dá para fazer. No nosso caso lá, 247 mil crianças estão sob nossa responsabilidade para fazer educação. Com uma heterogeneidade assim espantosa. São crianças de classe média, alguns média alta, outros média baixa, alguns muito assim necessitados, outros nem tanto. Escolas em periferia, escola em lugar legal, escola boa, escola ruim, entendeu? É muito desequalizado mesmo. Então, você oferecer educação, isso tudo, com demandas diferentes. Olha só, nós temos agora, por exemplo, um desafio, que é um outro tema para você aqui, né, que é a questão do trabalho dos monitores em sala de aula, né? Muita criança com TDAH, com autismo, algum com laudo, outro com não. Aí, não, vamos colocar mais, as pessoas pedem monitor, preste atenção, não é tão simples. A escola é um espaço confinado, a sala de aula também. Sim. É um espaço que dá o quê? Professores e alunos. Vamos supor, você tem um número X de alunos com problemas com alguma coisa de aprendizagem e você vai encher de monitores, como é que vai ficar aquilo lá? O espaçamento mesmo, você está falando do espaço físico, mesmo, né? Tu imagina um monte de gente ali. Olha, a sala de aula é professor e aluno. Se uma pessoa diferente entrar, já criou um clima diferente de aprendizagem ali. Então, não é tão simples. E essa complexidade é de hoje. Como é que eu trato disso? Os conflitos, né, que são cada vez mais intensos. Às vezes, conflito entre alunos, professores, entre pais, entre tudo. Então, é necessário um trabalho intenso de toda a sociedade para a gente compreender que absolutamente
todos nós somos responsáveis pela educação dessas crianças, sobretudo na que tem maior problema, que é a educação básica, que é aquele basilar meio de aprender a ler, a escrever, a manifestar o pensamento, a entender a geografia, a política. Que é o cenário do Brasil, que óbvio, né? Manaus aqui, pela sua localização histórico, também tem essa defasagem, né? Perfeitamente. Então, é um desafio. Então, sem o chamamento de todos, e aí eu incluo todos, felizmente, a CEMED tem feito excelentes acordos, convênios com o Ministério Público, com a Escola de Serviço Público, entendeu? Com as cortes. Nós já visitamos aqui, presidente do Tribunal de Justiça, todos eles, graças a Deus, nos receberam assim de braços abertos, sabe? Sem aquele clima tenso do litígio, né? Em que a gente chama para cooperar e, graças a Deus, nossas autoridades estão entendendo o recado. Eu creio que a gente viva também, brevemente, uma boa revolução nesse sentido. Até porque acho que a convergência vai ajudar, né? Não adianta, né? É fundamental, Elida, é se fundamental. Travar os processos ali, trava o andamento de qualquer ação. Então, tu imaginas assim, olha, eu fico num gabinete pedindo que tu faça as coisas sem entender o contexto. Sim. Né? Olha, no bairro tal tem que ter uma escola. Eu concordo que tem que ter uma escola. Tem terreno lá para isso? É grande o espaço? Não tem. Mas tem que colocar. Como que vamos fazer? Coloca 5 monitores numa sala de aula. Coloca 5 monitores numa sala de aula. Como é que isso vai ser possível? Tá? Eu não estou dizendo que não é impossível fazê-lo. Obrigado, querido. Mas é também uma responsabilidade de todos. Sim, de todos. Se nós cooperarmos, será melhor para todos nós. Ninguém tem interesse que as coisas desandem. Eu imagino, sim, a educação. Nossa, eu fiquei até empolgada. É muito lindo falar sobre educação, porque eu sei que a educação mudou minha vida e qualquer pessoa que chega nos 40 anos entende que é o conhecimento que muda o nosso olhar. É o conhecimento é tudo. E tem algo importante do conhecimento, né? Ninguém tira da gente. Isso aí ninguém te rouba. Tu nunca vais ver uma manchete assim, não é? Jornalista assaltada na esquina do Vieira Alves. Levaram o conhecimento dela. Ela está burrinha, não sabe nem voltar para casa. Não existe isso. É verdade. Não tem isso, ninguém nos tira, né? Não é? Está enraizado em nós. E aquilo te dá a responsabilidade de agir em função do conhecimento que você recebeu. Isso é real, isso é muito bonito. Queria que o senhor... o senhor tem que vir novamente aqui, né? Óbvio, contar a parte 2, muita coisa para contar. Mas eu queria que o senhor aproveitasse esse espaço. Eu tenho muita empatia pelos gestores públicos, porque vocês carregam ali um peso mesmo muito grande de responsabilidade em todos os sentidos, mas às vezes as pessoas não têm essa empatia, acham só que tá ali, tem que fazer, o problema dele. Então eu queria que você deixasse um recado especial para esse ecossistema da educação de Manaus, ali da CEMED, para eles, falando aí do seu trabalho, do que o senhor pensa em fazer ali. Pois é, eu penso em fazer sempre o melhor, tá? De realmente manter esse espírito a que você se referiu agora, de ser um bom gestor, de ter o senso do serviço público, né? De poder fazer pelos meus pares o melhor que eu puder. E entregar mesmo, entendeu? Está aqui, fui feito isso aqui, vamos lá, vamos aproveitar. E eu entendo que, muitas vezes, por conta de um histórico, às vezes, de não reconhecimento, a gente já esteja muito magoado, muito cansado, né, com as coisas. Mas eu espero que todos tenhamos esperança, né? Sim. Não é redundante, não. Eu espero que tenhamos esperança. Por quê? Porque ela que nos move, né? Todos os dias, você não diz, não vou levantar hoje, a menos que você esteja adoecido. Mas se você está são, não, hoje vai dar certo. Vamos lá. Deus nos dá mais 24 horas todos os dias para a gente tentar de novo até resolver o que a gente quer, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Uma outra é que, nesse meio, no Brasil, nós sempre teremos as contradições. Tá? Ninguém é perfeito nesse sentido. Você vai daqui a pouco olhar para o meu trabalho e fazer a sua crítica. Normal, entendeu? Deve ser feito e ter preparado para isso. Não é? Agora, veja bem, nós temos que entender que o segredo do sucesso é tentar e acertar com conhecimento, com aquilo que eu lhe falei. Não é? Mas, às vezes, você vai errar, entendeu? Por várias razões, há muitas variáveis aí. Então, se a gente compreender isso, que o ser humano vive de tentativa, de erro, de acerto, e cada vez errando cada vez menos, a gente consegue compreender muito melhor. Porque o que acontece é que a gente, às vezes, de debater um problema, nós estamos lidando agora com a guerra mesmo. O nosso
o nosso espírito está muito beligerante, entendeu? Eu quero me fazer prevalecer sobre o teu discurso. Eu estou certo e você está errada, entendeu? E aí eu vou forçando a barra, tal ponto que eu quero agora te destruir como ser humano. Eu quero que você não tenha o que você tem. Isso tem causado um mal terrível para a sociedade, porque se você olhar desde Hobbes, todos os pensadores que pensam a sociedade, eles vão te dizer que é a cooperação que gera sobrevivência. Sem cooperação, você não sobrevive. Você está entendendo? O contraditório pode acontecer até um limite, mas você tem que contar um ponto comum. Então, nós temos que entender, aí isso tem infelizmente, basilado muito o comportamento de uma imprensa, que às vezes quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer derrubar, quer destruir. Eu sei que a guerra pelo poder sempre foi assim. Sim. Maquiavel já falou sobre isso. Mas ser só detrator, isso me incomoda muito, né? Todo tempo ser detrator. Sempre, né? o tempo todo. É. Então, vamos entender que nós estamos numa guerra. Infelizmente. Sim. Não era para ser assim, mas é. Mas quando a gente começar a entender esse caráter beligerante da nossa convivência, vai diminuir a tal ponto que seja aceitável. Sim. E a gente consiga caminhar, entendeu? Então, quando a gente entender isso, não, vamos lá, vamos entender se aqui fez, cooperou para que o trabalho daquele outro fosse melhor. Um exemplo sempre, quem chega para administrar na administração pública, critica muito quem passou. Poxa, o colega deixou uma coisa construída aqui, vamos aproveitar, né? Aproveitar. Aí eu destruo a troco de quem? O colega não está mais lá. Vamos pegar daqui para frente, né? E vamos tentar fazer, concentra na solução ao invés do problema. Então, essa ideia que eu estou me esforçando para explicar é que nós precisamos ter, entendeu, hoje. Tá? Entender que o trabalho é de cooperação, que vai haver a crítica, entendeu? Que eu não posso destruir o teu pensamento, nem a você mesmo como ser humano. E que não entendeu? vai haver unanimidade. Nunca. As pessoas não vão ter unanimidade. Nunca. Mas eu tenho... Esquece. É o momento social hoje, o momento atual, né? Da necessidade das pessoas em opinar contrário, eu não concordo, quero meu pensamento, né? Isso tem hora que é meio chato na internet, né? Eu fico meio chateada com isso. E às vezes ela sai do mundo virtual da internet e vai para o mundo real. Entendeu? Calma. E às vezes, quantas vezes reuniões você conduz e às vezes, calma, pessoal, mas qual é a solução agora aqui? Entendeu? Não, mas quem foi que fez isso? Calma, depois a gente verifica Foca lá, na solução. vamos aqui solucionar. Quando acontece o acidente, eles não procuram saber quem promoveu, eles costumam socorrer as vítimas. Socorro. Depois é que vai haver uma investigação. Logo, muito depois. É tipo por então aí eu mesmo. penso que é um pouco complexo o que eu estou explicando a você, mas é possível de compreender assim. Eu compreendi, eu acho que é uma visão muito bonita, nobre de alguém que está na gestão pública, entender que, olha, estou passível de críticas, né? As decisões, algumas não vão agradar a todos, e faz parte do serviço público, viu, secretário? Né? Eu vi um governador falando, eu achei incrível. Ele falando assim, eu não posso me pautar pela empatia social, nem empatia da internet. Não. Porque senão eu não faço gestão pública. Não. Eu estou tomando atitude só para agradar o outro, isso? O Peter Drucker diz que é o papa da administração, ele diz que a administração não pode depender da virtude humana. Entendeu? Não. Então não pode, porque o ser humano é falho. Então tem que ter um ponto, tem que ter meta, tem tudo normal para todo mundo. Nós temos que melhorar, a sociedade caminha. Foi o governador de São Paulo, Tarcísio. Pois discurso falando sobre isso. Eu não posso. Tem coisa que eu estou fazendo que vai servir para São Paulo daqui a 30 anos. Você acha que quem está no período atual tá achando legal? Eu investi não sei quantos milhões para colher daqui a 30 anos. Mas é um pensamento Mas é legal. necessário. É necessário, porque ele está plantando ali, plantando a marca dele, que daqui a 30 anos alguém um dia vai lembrar, né? E ele pode estar vivo ou não. Agora, para finalizar, eu só acho, tenho certeza absoluta, que nós temos um compromisso com a qualidade e com a execução. Tá? Então, não abramos mão, por exemplo, do preparo acadêmico, inclusive. Tá? Eu falei de fé, né? Falei de cuidar do corpo, do conhecimento, tem que ter. Então, quem está gerindo, quem está na gestão, quem está gerenciando numa secretaria, tem que ter preparo. Tem que tá? ter. Então, não pode. Tá? A gente não pode prescindir disso aí. Muitas vezes esse preparo vem traduzido com a experiência. Então a pessoa está lá porque tem uma experiência, já provou, ok. Mas né? precisa ter, né? O conhecimento técnico é uma defensora. Então nós não podemos, temos que ter um compromisso com a qualidade. Porque isso refina até o discurso. Sim. Não é? A Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir? Né? Então o líder tem que ter um discurso apurado para poder ser compreendido e seguido. É uma junção, sou uma defensora da academia. Até aqui, né, no nosso ecossistema de contratação, eu defendo quem tem formação, quem está ali, porque tem diferença. Nossa, a diferença incrível, não né? É? A formação completa, né, do ser humano e nas entregas, né? De ser mais assertivo. Então, isso é incrível mesmo.
Porque aí você completa, você vai, olha, então, não, eu estou exigindo de você. E outra coisa, sermos fortes. Né? Porque o mundo corporativo, você sabe disso, requer força, não é? Estar numa vitrine precisa de força. Se a gente... Coragem e frieza, lembro? Coragem e frieza. Vou lembrar disso. O próximo treinamento de liderança eu vou começar coragem e frieza para você, né? Professor Aroni, queria muito agradecer por esse bate-papo, né? Passou tão rápido, uma hora. Uma vida inteira, né? 1 hora é muito pouco, mas realmente são algumas pílulas de motivação, de inspiração. Esse podcast aqui foi criado para contar a história de quem vive no serviço público na prática, e a gente abre espaço, né, para mostrar bastidores, trajetória, esses desafios de pessoas que escolheram dedicar realmente ao serviço público. E nós queremos fomentar com esse podcast, viu, professor Aroni, essa cultura do conhecimento, dessa motivação e de servir bem a população. Sim. É isso que eu quero. Isso é uma ideia minha de fomentar isso. Porque a gente vê que as pessoas não falam tanto. Uma hora ou outra citam alguma coisa, mas não tem um trabalho direcionado para isso. Em algum momento, o bichinho do conhecimento nessa área pública me encontrou e eu sou uma entusiasta nisso. Poxa, que bom, olha, que legal, que bom. Eu fico muito feliz que você pense dessa maneira, porque sem o conhecimento a gente não consegue andar, não, tá? Eu estou falando sério, conhecimento mesmo da faculdade, a leitura dos gregos, pois, mais de cantador, não é? Você lê como é que funciona, você ouviu falando de gregos no seu Instagram. Eu gosto muito deles, até mitologia, né? Tanto romana quanto grega. Maravilhosa mitologia. Gostei muito quando eu estudei nessa fase aí. Fiz uns trabalhos, a gente negócio de teatro, essas coisas, né? Funciona. Que professores de letra obrigavam a gente a fazer, né? Isso, funciona. Olha, queria lhe agradecer, dizer que foi uma satisfação imensa esse bate-papo. Esse é o 2º episódio. A gente vai disponibilizar no YouTube e também nas redes sociais. Você vai ver na rede ali, no Instagram do professor Aroni. E você vai, com certeza, se encantar com esse conteúdo. E, mais uma vez, obrigada. E até o 3º episódio, viu? Desse podcast Essência, viu? Muito obrigada, viu, professor Aroni? Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo. Um abraço. Tchau. Tchau.